sou um cara ciumento e é lógico que minha mulher tem que ter meu nome no pescoço. Eu sou um marido ciumento e é lógico que minha mulher tem que ter meu nome na mão. Eu sou um marido ciumento e é lógico que minha mulher tem que ter tatuado meu nome na coxa. Eu sou um marido ciumento e é lógico que minha mulher tem que ter tatuado meu nome no peito. Eu sou um marido ciumento e é lógico que ela tem que matar por mim. Você me protege, Lucas. Aí os dois são abraçados, tipo, transando, e cada um com o revólver na mão. Vamos lá. Vou contar pra vocês aqui uma coisa, que essa, né, que ela não apareceu ainda, mas ela é o foco desse vídeo, tá? É a Alessandra. E esse é o Lucas. Eles são casados, eles mostram a rotina deles, eles fazem umas trends de dublagem. Na época, não era muito engraçado, tá? Não dava muito certo, não. São bem chatinhos, inclusive, assim, meio bobos. Só que o que aconteceu é que eles foram presos. Ele foi preso. Daí ela virou mulher de bandido e tal. Parece que posteriormente ela foi presa também, não sei direito. E aí eles começaram a postar rotina dela indo visitá-lo na cadeia. E o pessoal começou a fazer crítica e tal. Mas teve um episódio que marcou a prisão dele, que foi ele ter quebrado ela de soco de porrada. Mas é tipo assim, ele bateu muito nela. Antes de tudo isso, eles faziam uns videozinhos bem meh. Vou mostrar aqui pra vocês assim que não tinha nenhuma graça, tá? Por que que eles digitaram? Eles digitaram depois com uns vídeos assim de 3, 4, 5 milhões de views por razões outras. Mas antes era só isso aqui, ó. Amor, vamos dormir de conchinha? Ah, não, quero dormir de casulo. Casulo? Como que é casulo? É igual conchinha, mas só que é com lagarto dentro. Mais ou menos isso. Eles tentavam ser engraçados. Não dava muito certo, ó. Ô, gente, eu não sei vocês, mas eu oro, sabe? Eu oro e falo, Senhor, que meu marido seja só meu. Se não fosse só meu, que seja seu. Não era engraçado, tá? Porque sempre tinha um contexto de violência. Obviamente que a gente vai ver algumas coisas aqui que elas acabam sendo engraçadas dentro do nosso contexto aqui. A gente vai rir, vai se divertir. Mas no final das contas, a gente vai ver que, na verdade, é uma relação não apenas tóxica, mas perigosa pra vida dos dois, de fato, tá? Tanto que ele foi preso por causa disso, enfim. E a gente vai ver uma menina que contou a história que fez essa menina, que é a Alessandra, ficar muito puta. Porque ele socou a cara dela muito. E aí ela veio na internet dizer que o casamento dela era abençoado por Deus e que as outras mulheres que eram mulheres de bandido, que estavam presas, que ficavam com inveja dela porque ela levava Nutella, levava coisa pra ele na cadeia, elas estavam com inveja. E qual marido que não tinha cometido um erro? Olá, minhas olhinhas, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, dançarina, sapateadora, apresentadora de musical, a boneca esquiadora, a boneca Lu bate palminha, a boneca Suzy deste canal, onde a gente fala sobre absolutamente tudo que nos convém. Mete seu dedo, segue o canal, porque se você não seguir o canal, a gente não paga as contas. Então você tem que seguir o canal, entendeu? Tem que seguir porque a gente tem que crescer. Aqui debaixo tem um Apoia-se e o nosso clube de membros pra você se associar e mandar um dinheirinho todos os meses pra gente continuar fazendo vídeo todos os dias, porque aqui é todo dia, tem baixaria. Tem gente anônima, tem gente famosa, tem fofoca, tem coisa boa, tem letramento, tem militância, mas também tem muita passação de raiva, como a gente vai passar hoje. Esse é o atual perfil da Alessandra. É Alessandra mesmo, não é a Alessandra, tá, gente? Ela atualmente tem 70 mil seguidores, que não é pouco. Ela é casada com o Lucas, tá aí a arroba dele. Mas vale lembrar que, se eu não tô enganado, eles já tiveram um outro perfil que foi um perfil bem grande. Parece que eles perderam um perfil. Mas sempre assim, tá? Dava umas histórias dele malucas, dava 1 milhão de views, 2, 3 milhões. Daí o pessoal pegou muito no pé dela por conta de ficar contando essas histórias e ela veio se explicar na internet. Presta atenção. Oi, cunhada, tudo bem? Gente, tem muita pergunta dessa daqui chegando até mim, muita. Então deixa eu responder você. Lê, meu marido foi preso por Maria da Penha. Será que consigo visitar ele por ser a vítima? Olha só, a grande questão nesse vídeo aqui é exatamente essa. Eles têm hoje, ó, a cronologia, eles têm hoje um perfil de casal, eles falam que o casamento deles é ótimo, eles vivem se divertindo, né, em casa e tudo mais, sempre nesse sentido de agressão, de bater e tudo mais. Ele foi preso porque ele quebrou ela no soco, vocês vão ver, a menina que vai contar aí, tá? Inclusive é a maravilhosa da Marcela Garbim, que ela é muito boa. E aí, o que acontece? Ela veio na internet, aqui
nesse vídeo que vocês estão vendo, contar como que faz pra você visitar o marido caso você tenha sido espancado por ele. Porque se foi Maria da Penha, você é o quê? The victim, né? A vítima. E aí, ela fez vídeos e ela irritou exatamente por ter sido espancada e visitar o marido por ela ter conseguido uma brecha na Maria da Penha, entendeu? Na onde o Lucas tá, eu acho que em qualquer outra unidade, você só entra se você tiver uma ordem judicial. Então, o que eu fiz? Eu falei pra minha advogada que eu não queria continuar, que eu queria visitar e que eu queria retirar as medidas protetivas. Ela, gente, marcou uma videoconferência com o juiz da situação da Maria da Penha. E aí, lá na videoconferência, ela explicou pra ele que eu e o Lucas, a gente tava junto, que eu queria que revogasse as medidas protetivas e que eu queria visitar. Então, ele falou que ele ia pensar. 3 dias depois, já saiu a resposta. Ele deu a ordem judicial para mim visitar o Lucas e revogou a medida protetiva. Então, eu aconselho você a falar com a sua advogada, né? E pedir para ela estar falando com o juiz. Oi, cunhada, tudo bem? São muitos problemas, são muitas camadas e a gente precisa ir em cada uma delas. Vamos lá. A primeira é, por que mulheres que são espancadas pelos maridos e se valem da lei Maria da Penha, marido tá com medida protetiva, tá preso, por que ela quer voltar a vê-lo? Primeira camada é, o Estado oferece assistência psicológica, terapêutica, psiquiátrica, inclusive, para mulheres que passam por esse tipo de situação, esse tipo de abuso, agressão. Não significa que isso vai fazer com que elas entendam que seus agressores são homens perigosos e que podem voltar a tentar matá-las ou espancá-las novamente, tá? Mesmo que essas mulheres tenham consciência disso, não significa que elas vão tomar isso como um padrão pra vida delas, que é o que acontece com a Alessandra e o que acontece com essa outra aí, que tá pedindo conselho pra como ir visitar o marido que quebrou inteira a cara dela, despedaçou ela no soco. A gente vê constantemente mulheres permanecendo com seus agressores ou voltando pros seus agressores. E não venham comentar aqui porque esse tipo de comentário, presta atenção que eu vou dizer pra vocês, esse tipo de comentário é coisa de gente de extrema direita, é coisa de gente de terraplanista, é coisa de gente antivacina, é coisa de gente burra, que não tem o mínimo de conhecimento básico sobre as questões sociais geopolíticas, tá? Vocês vão questionar, mas por que ela volta, se ela apanhou, voltou porque quis? Não. São muitos os fatores que fazem uma mulher voltar ou ficar com esse cara. Insegurança financeira, insegurança patrimonial, insegurança sentimental afetiva, insegurança com seu próprio corpo, disforia. Ele passou muito tempo fazendo ela acreditar que ela não seria feliz com outra pessoa, somente com ele, que ele era o único cara que ia querer ela. E isso a gente viu recentemente acontecer aí com o Thiago Schultz, que falava pra ex-namorada dele que ninguém ia querer ela, só ele, no momento em que ele quis fazer sexo por trás com ela e quebrou a cara dela de soco. Então são muitas questões que fazem essa mulher querer ir visitar esse cara da cadeia e quando ele sair ficar com ele, que foi o que aconteceu com a Alessandra. Esse é um ponto. O segundo ponto é, a gente não tem uma ética que atinja profundamente advogados ou promotorias, principalmente promotorias públicas, não, principalmente promotorias privadas, né? Vai nessa. Que oriente o seu cliente nesse sentido. Não é bom, não é interessante pra você, isso vai ser muito ruim, você vai voltar a apanhar, você vai voltar a correr risco de morte. E aí, essa ética aqui no Brasil, não sei de outros países, tá? Mas aqui no Brasil, altamente debatível e questionável. É aquela velha história, né? Advogado de bandido, advogado de porta de cadeia, gente que quer ganhar dinheiro e tal. Então, assim, mesmo o cliente falando pra advogada, por favor, eu quero ver o meu agressor, porque a advogada mulher não negou esse pedido ao cliente. E a outra camada é o juiz aceitar esse pedido. A advogada justificar que eles estavam juntos, que eles se gostavam, e o cara aceitar, o juiz aceitar. Então, existem relações éticas tão profundas, tão raizadas, que levarão anos, décadas para serem analisadas e até lá, centenas, milhares de mulheres terão sido espancadas pela segunda vez pelos seus agressores ou até mortas. E quem veio contar a história da porradaria, porque a gente só não viu ainda, né? Foi a Marcela que veio aqui e contou pra gente. É o seguinte, ela disse o que aconteceu na história dos dois, por que irritou, por que eles ficaram muito vistos lá no TikTok. O cara foi lá, deu na mulher, até não aguenta mais, quebrou dente, quebrou nariz, ela denunciou ele foi pra Maria da Penha, ela tirou... O cara foi lá, deu na mulher, até não aguenta mais, quebrou dente, quebrou nariz, ela denunciou ele foi pra Maria da Penha, ela tirou a medida protetiva e agora tava ensinando na internet a outras mulheres a tirarem também. Eu tô vendo muito sobre esse assunto, acho que o nome da mulher, se eu não me engano, é Alessandra. Deixa eu explicar essa história pra vocês, não repara meu rosto não, tá, gente? Porque eu tô ficando resfriada. Tem uma mulher chamada Alessandra, ela é casada com um cara aí há não sei quantos anos, os dois foram presos. Se eu não me engano, se eu não vi errado, foi por assalto.
E aí, ele ficou na cadeia e ela saiu. E os dois foram presos, mas ela saiu mais rápido, tá? Eu falei no começo pra vocês, né? Que os dois haviam sido presos, eu só sabia o motivo. E nesse tempo que ela saiu, ela ficava levando comida pra ele, filmando, era bem um conteúdo cunhada. Aí a Alessandra gravou um vídeo depois de um tempo aqui na plataforma falando que esse cara tinha ido pra cima dela. E que quebrou dente, quebrou nariz, tava até tentando alertar outras mulheres que tinham medo de denúncia, e etc. Criou todo, né, aquele bafafá. Só que agora ela voltou com ele, com esse cara, tirou a medida protetiva, e tinham meninas perguntando pra ela como ela fez isso, porque as meninas também queriam tirar. Outras mulheres que também, né, levaram dos seus parceiros, denunciaram, foram presos, e agora elas querem tirar a medida protetiva desses parceiros pra fazer visitinha íntima na cadeia e levar comida, etc. Aí então onde eu vi essa tal de Alessandra, tava achando super ruim as pessoas falando sobre isso, cuidando da vida dela, sendo que ela mesma expôs, desculpa. Quando você expõe sua vida aqui, realmente as pessoas vão opinar e vão achar isso estranho. A gente sabe muito bem que isso se trata de dependência emocional puríssima, mas é muito complicado. Principalmente o fato dela incentivar outras mulheres. Enquanto ela ensina, ela acaba incentivando. Eu já vi muitos casos parecidos com esse, de mulheres perdoando. Mães conversem sempre com suas filhas, pais conversem com seus filhos também. Inclusive, a Alessandra, se eu não me engano, tatuou o nome desse cara, ele tatuou o dela, sabe, gente? É uma dependência emocional muito grande mesmo. O cara foi lá. É isso que eu tava falando ainda há pouco pra vocês não darem opinião de merda aqui. Dependência emocional é um tópico recente, tá? Que tem se discutido aí na internet, nas leis, nas prudências, e a gente precisa ter inteligência pra falar sobre isso, não fala merda. E tem uma outra camada, muitas camadas, né? Agora, né, ouvindo a gata falar, que é o seguinte, que eu preciso demais falar sobre isso, demais, porque eu sou criador de conteúdo e vocês me dão essa alcunha de influenciador digital. Eventualmente eu exerço a minha função de influenciador, né? Quando eu falo de assuntos muito políticos no Instagram, eu vou lá e plá e não sei o que, acaba influenciando um número grande de pessoas sobre questões políticas. Eu acho que essa é a função do influenciador. A função do influenciador não é mostrar closet de 200 metros quadrados com 6 mil pares de sapatos. Isso não é papel de influenciador. Ah, o panetone de 2 mil reais, isso não é papel de influenciador, tá? Isso aí são produtores de conteúdo, a gente se vale do view dos outros pra ficar cada vez mais ricos. E é disso que eu quero falar, dessa camada. Quando você vai pra internet, seja você uma pessoa conhecida ou não, e você orienta pessoas a fazer uma coisa que é um risco pra vida delas, você é parcialmente responsável por qualquer desgraça que aconteça na vida dessa pessoa. E aí tem uma questão muito louca que é, quando aquele tema desperta o desejo de um grupo, esse tema ele chega a camadas muito profundas, e é muito louco isso que eu vou dizer pra vocês, muito louco. Vocês já perceberam que quem é que segue? Me fala pra mim, quem é que segue o Ítalo Santos? Quem é que segue o Rico Melquiades? Quem é que segue a Jojo Todinho? Quem é que segue a Virgínia Fonseca, a Deolane Bezerra? Quem é que segue essas pessoas? Vocês acham que são pessoas ricas, milionárias? Elas podem até segui-las, né? Se frequentar o círculo dela e tal. Mas vocês acham que eles consomem o conteúdo deles? Você acha que pessoas ricas, independentes, bem-sucedidas consomem o conteúdo dessas pessoas? Ou vocês acham que, por exemplo, pessoas muito esclarecidas consomem o conteúdo dessas pessoas? Não consomem. Eu, por exemplo, não sigo nenhum deles. Eu sou pobre, mas eu sou esclarecido. Ainda bem. E eu tenho muito orgulho de ser esclarecido. Quem consome o conteúdo dessas pessoas são pessoas muito simples, muito pobres. São pessoas que têm pouco acesso. E quando a gente fala de acesso, a gente fala do acesso social, tá? Acesso a benefícios, acesso a estudo, a universidade, a livros, pessoas que não têm muito acesso a convívios sociais mais amplos, pessoas que não teve acesso a sair da sua localidade, a conhecer outros lugares, pessoas que não têm acesso à cultura, a teatro, a música. A gente fala de pessoas que não têm acesso social de uma maneira geral. Atendimento médico, conversas com especialistas, outros círculos, ampliação desses círculos, é isso. Essas pessoas são altamente influenciáveis por esse tipo de influenciador. Altamente. E é por isso que eles vendem tigrinho. E é por isso que essas pessoas estão perdendo suas casas, suas roupas, o dinheiro do mês da família do filho para o tigrinho. Vocês acham que o rico joga tigrinho? Vocês acham que a pessoa intelectualizada joga tigrinho? Não joga. E aí a gente conecta isso. Por que eu tô fazendo esse recorte? Por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Pra gente chegar numa mulher que tá ensinando como tirar a medida protetiva de um homem que agrediu ela. Vocês acham, por exemplo, vou dar um exemplo, que a Cíntia Chagas será impactada pelo conteúdo dessa mulher? Não vai. Cíntia Chagas é uma mulher muito esclarecida, apanhou do namorado do marido, que lhe deu vários tapas, e meteu medida protetiva nele. Vocês acham que a Ana Hickman seria impactada pelo conteúdo dessa mulher? Não seria, ainda que seja uma mulher que apresentou dependência emocional, que é de extrema direita, a Cíntia Chagas também, se valeram de medidas protetivas para se
distanciar de seus agressores. Ela impacta um grupo de mulheres muito vulneráveis, e a gente está falando de vulnerabilidade social. São mulheres que moram em condições insalubres, são mulheres que não tiveram acesso à educação porque elas tinham que trabalhar, elas tiveram filho desde cedo, e não venham aqui comentar que teve filho porque quis, porque isso é estupidez, tá? Isso é um outro assunto muito mais complexo, nem cabe a mim discutir. São mulheres que tiveram 2, 3 filhos, foram mulheres que foram oprimidas a vida inteira por seus maridos, são mulheres que não conhecem sequer um orgasmo, tá? Então, ela impacta um número muito grande de mulheres que acreditam que estão fazendo benefício para si mesmas, aprendendo a retirar a medida protetiva. Nossa, é muito bizarro imaginar que essa mulher, essa Alessandra, tenha vídeos de 5 milhões de views no TikTok e que um desses vídeos possa impactar milhares de mulheres que estão com medida protetiva no Brasil contra seus agressores e elas possam pensar, imaginar na ideia de retirar essa medida. Vocês entenderam o caminho que eu fiz para chegar até aqui? E eu espero que sim, porque eu cuido muito dessa comunidade aqui. Eu cuido muito da cabeça de vocês de uma forma que vocês entendam as coisas por uma perspectiva macro, com um olhar mais amplo. Sempre com uma linguagem muito simples, sempre com uma linguagem muito superficial às vezes, mas para que vocês tenham minimamente condições de ter olhares empáticos e mais profundos sobre as pessoas. Bom, gente, vocês podem ver que faz tempo que eu não venho aqui responder pessoas ou falar alguma coisa aqui no meu TikTok. Porém, gente, né, me apedrejaram demais, julgaram, né, quando eu passei por uma situação aí com o Lucas. Mas, pra minha felicidade e pra tristeza de várias, graças a Deus, meu relacionamento tá seguindo firme e forte com todo o respeito do mundo. Esse é um sintoma, para minha felicidade e para a tristeza de várias. Ela acredita fortemente que as mulheres que a estão criticando nas redes, no TikTok, estão com inveja dela, estão infelizes porque ela tá ótima com o marido dela que saiu da cadeia, mas que quebrou ela no soco. E é muito louco isso, porque essa relação rasa, né, de que, você tá me criticando só porque você tem inveja. Isso acontece com todo mundo, tá? Todo mundo que vem na internet se expor, como eu venho na internet me expor constantemente, acontece comigo todo tempo, tá? Toda vez que eu dou uma opinião, as pessoas acham que eu tô com inveja daquilo. Que você tem inveja do fulano de tal. Você tem... E a gente, na verdade, tá opinando, né? A gente tá discutindo sobre aquilo. Então, ela acredita fortemente que essas mulheres não querem o bem dela. Elas estão com inveja, querem o alecrim dourado dela. Apesar de eu não dever satisfação nenhuma pra ninguém, eu quero falar que meu casamento, graças a Deus, tá blindado por Deus. Entendeu? Tudo que me desejaram aí. Vai virar estampa de camiseta. Vai aparecer no Cidade Alerta. Bom, sinto muito, gente, mas vocês vão ficar decepcionados, tá bom? Porque Deus tá no controle da minha vida, do meu casamento. Até porque nenhuma que veio falar de mim aqui na rede social, nenhuma que veio falar de mim aqui no TikTok é exemplo de nada, né? Outras falando que eu estava ensinando a retirar a medida protetiva, sendo que eu estava apenas respondendo uma pergunta de uma cunhada. Os outros falam, né, que realmente... Cunhada é a alcunha para mulheres que têm maridos na cadeia. Entenderam? Nem eu. Os presos que tá preso são bem mais unidos que as cunhadas que tá aqui fora. Eu não gosto de falar disso, mas é o que realmente é. Porque é uma querendo colocar a outra mais pra baixo. Entendeu? Aí falam, né, gente? Vamos por etapas. Falam que as cunhadas que levam Nutella, as cunhadas que levam isso, que levam aquilo, que deixa as outras cunhadas pra baixo. Gente, mas ninguém vê o corre, né? Só vê o que a gente faz, que a gente leva, mas ninguém vê o corre que levava, graças a Deus, eu não levo mais. É uma coisa tão feia, mano. Eu fico vendo aqui, se cada uma tomasse conta da sua vida e do seu preso, eu acho que existia menos mimimi no TikTok, principalmente em relação às cunhadas. Eu preciso parar, bicho. Se cada uma tomar conta do seu preso... Eu tenho certeza que veio na cabeça de vocês também a Michelle Bolsonaro, né? O problema é que a Michelle, ela não tá cuidando do preso dela, não. Ela tá pouco se fudendo, né? A gente tá aí feliz da vida. Ai, caralho, tá preso. Quem cuidou do seu preso foi a Janja, né? Que o preso dela leu... Quantos livros o Lula leu na cadeia, gente? Quantos livros Lula leu na cadeia? Lula afirmou ter lido mais de 40 livros durante os 580 dias que passou preso, com foco em biografias, Marighella, Chaves, Mandela, clássicos, Garcia Marques, Tolstói, História, Laurentino Gomes, Yuval Noah Harari, e obras sobre política e sociedade, como A Elite do Atraso e A Fome. E aí a gente viu recentemente aí, teve até um jornalzinho que a gente trouxe aqui, que o 04, né, o filho do Bolsonaro, tava levando pra ele um livro pra ele ler na cadeia. Daí a repórter pergunta, qual é o livro? Daí ele responde, eu tô levando uma palavra cruzada.
Sim, no dia que o Lula ia ser solto, a Janja foi bater a Gillette na pia. A mulher, ela conheceu ele lá, né? Ele tava preso quando eles começaram a se relacionar, não era uma coisa de antes. E o pessoal ficou chamando ela de mulher de bandido e tudo mais, mas o mundo gira, né? O mundo gira e não gira, ele capota. Hoje a gente tem uma mulher de bandido, que na verdade, bem antes, né, de ele ser preso, ela já tinha, né, uma trajetória profissional aí nessa área. Mas enfim, foi só uma lembrança que eu tive aqui quando ela falou de cuidar do seu preso. Desculpa essa divagação aqui do vídeo. Entendeu? Graças a Deus meu marido tá na rua, né? Tá trabalhando. Nosso casamento tá firme e forte, né? Não é porque é mulher disso, mulher daquilo outro. Ninguém tem nada a ver com a vida da outra. Se a outra leva Nutella, se a outra leva isso que é problema dela, gente. Problema dela, cada uma sabe o que faz. É uma que quer dar pronunciamento da minha vida, que tirou 10, 20 anos de cadeia com o preso saiu, meteu o pé no dela, e aí se acha no direito da pronunciamento na vida dos outros. E vocês aí, exemplos, suas visionárias, vocês nunca erraram, marido de vocês nunca erraram, são tudo bando de santo, né? Acho que tem até a asa e a auréola lá em cima da cabeça, né? Pra você estar julgando a vida dos outros e o marido dos outros, né? Essa é outra parte muito sintomática, tá? Outra camada, haja camada nesse vídeo. Essa mulher acredita que o erro dele é um erro passável, é um erro razoável. Muito louco isso, né? A gente tem recentemente aí um caso de um estupro que virou pastor na Espanha, né? A gente já falou 1000 vezes dele aqui, 1000 vezes nesse canal. Hoje ele é pastor, ele foi um jogador de futebol muito famoso e ele tá aí dando pregação. Por quê? Porque as pessoas perdoaram. Ele cometeu um erro, gente. Foi um erro, ele só uma moça. Qual o problema? Todo mundo, ele não é santo, ele não é um anjinho, o marido de vocês também não. Então assim, vamos perdoá-lo, porque ele só uma mulher. Então, pra ela, é uma premissa muito forte ele ter cometido um erro um dia e, enfim, ela perdoou. Eles estão aí felizes. Daí eles fazem um conteúdo que eles mostram que eles são tóxicos. Por que eles são tóxicos não? Porque como é que é o casamento deles, tá? E é sensacional a gente assistir, porque apesar de engraçado, a gente tem base. A gente cria um laço lógico pra trazer pras nossas próprias relações de coisas que a gente tá fazendo, que de repente a gente tá vivendo isso e a gente nem imagina. Mas saca só. Oi, gente, deixa eu falar pra vocês. Coisas que acontecem no meu casamento, que estão falando aí que eu sou tóxica, mas pra mim e pro meu marido é super de boa. O meu marido, ele não pode ter amigos. E nem amigas, muito menos amigas, né, gente? Por quê? A amiga dele sou eu. E eu sou o suficiente pra ele. Ele pode... A gente teve essa menina aqui. Vocês estão lembrando? Foi um vídeo pouco assistido, acho que quase ninguém lembra. Mas a gente teve uma menina muito jovem que trouxe coisas do relacionamento dela com o marido dela para a internet. E daí, né? Ou seja, ela queria opinião, né? E aí todo mundo reagiu. A gente reagiu aqui. Mas foi um vídeo bem flopadinho. Mas é uma menina que conta que ela não permite que ele tenha amigas. A gente teve esse vídeo aqui. Tá comigo pra tudo. E ele sabe muito bem disso. Segundo, o meu marido, ele não pode sair sozinho, né? Quando ele vai cortar o cabelo, eu vou junto, porque eu sou uma companhia que ele ama, eu amo também a companhia dele, então eu vou com ele cortar o cabelo. Ele não pode ficar sentado na calçada se tem mulher na rua. Eu não gosto, não deixo. Se tem mulher, ele tem que entrar pra dentro. Não pode assistir vídeo de mulher em nenhuma rede social. Até porque eu vejo todo dia os históricos das redes sociais dele. Então, independente, passou vídeo de mulher, ó, passa reto. Não é pra parar. Porque senão aparece vídeos assistidos e eu vou ver, porque eu também vejo o histórico. Gente, eu tenho o WhatsApp dele conectado no meu tablet. Então, qualquer conversa que chega pra ele, chega pra mim. Sexto, tenho também o Instagram dele conectado no meu celular. Desculpa. Eu gosto que ela fez aqui assim, ó. Presta atenção, ó. Quer ver? Eu vou botar de novo. Sexto, tenho também o Instagram dele conectado no meu celular. Então tudo... Conectado no meu celular. Tipo assim, viu só? Vocês não têm? Eu tenho do meu. O que chega pra ele, até essas meninas aí que ficam mandando mensagem ou não sei o que, chega pra mim também, tá bom? E vocês podem ter certeza que eu vejo primeiro. Ele não pode ir na mãe dele sem eu. Não, se ele quer ir lá ver a mãe dele, a avó dele, qualquer uma, tia, qualquer um, eu vou junto. Se eu não vou junto, ninguém vai, nem eu, nem ele. Ficamos em casa. Não pode andar sem camiseta na rua. Gente, vocês sabem, um monte de Maria Cadeieira na rua. Aí meu marido todo... Maria Cadeia, é porque o pessoal lá na cidade dele sabe que ele foi preso, então não sei se ele tá com tornozeleira também, enfim. Tem a Maria Cadeia, aquela que gosta... Aquela que gosta daquele que já foi preso. Vou ter uma tornozeleira, ela já tá nervosa. Tatuado, lindo, andando na rua sem camiseta, não pode. Todo tatuado lindo. As tatuagens de bandido, né, gente? Vocês estão vendo a boca do palhaço? Esse ha-ha-ha, isso aí tem um significado que a gente não pode falar aqui no vídeo.
E vocês podem falar o que eu quiser, que eu sou insegura, que eu não me garanto, porque eu não tô nem aí pra opinião de vocês, tá bom? Eu apenas cuido do que é meu, eu cuido do meu homem. Né? Porque se ele não for meu, ele vai ser da glória de Deus. Ela sempre fala isso nesse tom de ameaça de matar ele, tá, gente? De que ele vai morrer. Se ele não for meu, ele vai ser da glória de Deus. Eu acho isso muito louco, que você possa... A internet, né, é muito doido. Que você possa aí publicamente dizer que se aquela pessoa não for sua, ela será morta. E aí, você pode estar brincando, você pode estar só fazendo um joguete, um negócio e tal, por audiência. Mas, como eu disse pra vocês, as pessoas influenciam os outros fortemente com esse tipo de conteúdo, tá? Uma pessoa com a cabeça um pouquinho mais fraca, ela pode simplesmente entender que então é certo, então eu vou dar um tiro agora nesse filho da puta, que se ele não é meu, ele vai pertencer a Deus, agora ele vai, pô, entendeu? Você sabe aquele negócio, aqueles jogos daqueles caras que fazem, através dos jogos no streaming, tarefas não, como é que a gente fala? Prendas, sei lá, enfim, que os jovens têm que pagar aquilo ali e eles acabam morrendo porque eles fizeram alguma coisa, beberam 40 litros de água e colocaram um café pelo ânus, se penduraram numa ponte, sei lá, aí a pessoa morre. Funciona dessa forma, é o mesmo princípio, tá? Eu sou um cara ciumento e é lógico que minha mulher tem que ter o meu nome no pescoço. Tá linda essa tatuagem, amiga, a gente amou, tá? Bem feita, bem arrumadinha, bem aparente aqui também, ó. Eu sou um marido ciumento e é lógico que minha mulher tem que ter meu nome na mão. Essa dá pra ver, essa não tem como, né? Até do tapa que ela vai dar na sua cara, já faz uma homenagem. Agora sim, se ela tiver um filho e colocar o nome do filho de Lucas, ter separado de você, já fica, né, resolvido. Eu sou um marido ciumento e é lógico... E esse que é o Alecrim, né? Esse que é o Jurandir. Deve ter... Nossa, eu ia falar uma coisa horrível agora. Caralho, a gente ia falar uma coisa horrorosa. Que tem idade pra ser o filho dela, mas é etarismo, né? A gente tá dizendo que uma mulher mais velha, ela não pode, não ter um direito de acessar um corpo de um menino novinho, bonitinho, inteirinho e tal, ou que ela não possa se sentir desejada. Errei feio, estou aqui revendo, tá, as minhas questões. A gente não pode nem pensar esse tipo de coisa. Imagina externalizar esse tipo de coisa. Era isso que eu ia dizer. Então eu poderia cortar, tá? Essa parte desse vídeo eu poderia editar, mas eu não estou editando justamente para que vocês saibam que eu erro constantemente, de minuto em minuto, e eu tento rever esses erros constantemente para que eu possa trazer para vocês a ideia de que nós não somos pessoas 100% esclarecidas, que nós vamos cometer esses erros, mas que a gente pode revê-los e não cometer mais. Lógico que minha mulher tem que ter tatuado meu nome na coxa. Eu gostei que essa tem a... Já tem uma mensagem subliminar de que você pode... Então, a mensagem subliminar de que você pode a qualquer momento ali, ó, parar. Eu sou um marido ciumento e é lógico que minha mulher tem que ter tatuado meu nome no peito. Cara, ela tem muitos nomes dele no corpo inteiro. Eu sou um marido ciumento e é lógico que ela tem que matar por mim. Eu sou um marido ciumento e é lógico que ela tem que ter tatuado nas costas dela o meu rosto. Porque a gente tem a versão dela, tá? Eu vou mostrar pra vocês. A gente tem outra versão desse vídeo. Eu achei a cara dele. Vou até botar aqui de novo. Esse é o rosto dele. Agora, olha a tatu. Eu achei igualzinho. Perfeita a tatuagem. Eu sou um marido ciumento e é lógico que hoje eu fiz ela tatuar meu nome logo na testa dela. Aí eles estão brincando, tá? Essa parte aqui é uma brincadeira. Ela não tem essa tatuagem. Isso aqui tá desenhado com uma caneta. Agora vamos pra versão dele, tá? Aliás, a versão dela, né? Nem o que eu tô falando dele e dela, porque é tudo uma coisa só. Eu sou uma mulher surtada e é óbvio que eu vou te atropelar quando a gente estiver discutindo e você sair andando. Isso é verdade. Ela tem vários vídeos em que ela conta que ela atropelou ele. Inclusive, essa cirurgia aí é decorrente, sim, do acidente que ela passou com o carro por cima dele, gente. Eu sou uma mulher surtada e é óbvio que eu vou pegar você com a unha se não quiser ir embora comigo dos lugares. Não sei o que isso significa, porque tá meio que de cabeça pra baixo. Ah, sim, a marca da unha. Em cima de uma tatuagem dele. Tá aqui, ó. Bem em cima desse... Em cima de onde tá essa unha linda dela. Que linda, amiga. Uma francesinha com branco, com azul pra cima, né? E aí ela enfiou uma unha aqui no perebão. Aqui, ó. Eu sou uma mulher surtada e é óbvio que vai tomar um socão no meio da boca se falar alguma coisa que eu não gosto. Esse aqui, na verdade, é uma pereba, ela fala em outro vídeo, tá? Assim, que ele já tava com essa pereba aí, eu não sei se é uma pereba, se foi um soco, se ele se machucou em briga de algum lugar, mas num outro vídeo ela conta que não foi um socão mesmo que ela deu na boca dele, não foi uma agressão. Vale lembrar que, mesmo a gente sabendo, vendo em outros vídeos, porque as pessoas assistem, tá? Elas vão saber. Mas Rolim, não foi, ela contou que esse vídeo... A gente tem um caso de incitação à violência. Ponto. E é óbvio que tem que ter o meu nome e o meu beijo no pescoço. Tá muito bonita, parabéns, Alessandra. Eu não entendo o que a mãe dela fez com o Ad.
Fez com a da Alessandra dela, mas ficou, né? E tem o beijo dela aí no pescoço pra ficar eternamente marcado. Se ele terminar com ela em definitivo, ele pode começar a namorar uma Alessandra e tatua um A aqui no começo. Eu sou uma mulher surtada e é óbvio que tem que ter o meu nome enorme na barriga. Tá lindo, amiga. Parabéns. Gostei. Achei a fonte bem clássica, né? As sombras. Vai ter que fazer uns retoques com o tempo. Vocês vão ficar bastante tempo juntos, né? Se sobreviverem. Achei uma graça. Eu sou uma mulher surtada e é óbvio que ele tem que ter o meu nome tatuado na mão. Eles dois têm nome tatuado de mão, né? Vou tatuar aqui. Vou tacar um João Sartre aqui. Vou botar numa mão João e na outra Sartre. João Sartre, vou ficar assim. O que vocês acham de eu aparecer nos vídeos assim? Eu acho que vai ficar emocionante. Eu sou uma mulher surtada e é óbvio que tem que ter meu nome no braço. Alessandra, onde estiver, ó, mãozinha dada, aliança. Eu já tô de aliança há um tempão, vocês não viram, né? Eu já tô... Tá focando? Não vai focar, né? Não vai. Eu já mostrei, né? Eu acho que em outro vídeo pra vocês. É que a gente trocou e eu fiquei super feliz de vez em quando eu mostro. Ó, bonitinho eles dois, né, gente? Onde estiverem, por onde for, quero ser teu pai. Inclusive na cadeia, né? Eu sou uma mulher surtada e é óbvio que ele tem que ter o meu rosto nas costas. É aqui que a gente... É aqui que é o momento. Que não era o mesmo tatuador. Não era o mesmo. Porque se fosse, vocês lembram da cara dele? Que era perfeita. Perfeita. E aqui, a gente... Não foi o mesmo tatuador. Provavelmente ele fez essa tatuagem dentro da cadeia. Amiga, não ficou bom. Parece... Eu não quero plantar nada na sua mente. Mas parece que é uma outra mulher, hein? Eu acho que de repente ele te enganou, disse que tava te fazendo uma homenagem. Mas ó, eu acho que foi outra mulher aí. Eu sou uma mulher surtada e é óbvio que ele tem que tatuar que ele mata e morre por mim. Ó, eles fizeram a mesma tatuagem, eu mato e morro pela... A dela tá meio mais apagadinha, tá mais feinha, né? Mas a dele tá bem ajeitadinha, bem bacana. Ó, os dois juntos com revólver, acho lindo, né? Que declaração de amor. E isso é ironia, não tem nada de amor nisso. Quero encerrar esse vídeo com uma coisa muito importante, que eu acho que eu tenho a obrigação de trazer pra vocês, que é isso aqui, ó. Brasil tem mais de 1000 casos de feminicídios registrados em 2025. A gente tá falando só de 2025, tá? Feminicídio. A gente não tá falando de espancamento, não tá falando de bater. A gente tá falando de casos de mulheres que foram mortas só num ano que ainda nem acabou e as contabilizações nem foram terminadas ainda. Isso aqui é de 1º de dezembro, só que no 1º de dezembro pra cá a gente já teve um monte de morte. Nos últimos 3 dias, o assassinato de uma mulher e 4 crianças e 2 tentativas de feminicídio provocaram a indignação do país. Feminicídio é quando o homem mata uma mulher pelo fato de ela ser mulher, simplesmente por isso. Em 2025 já foram mais de 1000 registros, porque os idiotas do Red Pill dizem que o que morre muito mais homem do que mulher no país. Mas o homem não morre por ser apenas homem. Mulher morre simplesmente porque ela é mulher. Essa é a razão de ser feminicídio. Bem aqui a gente tem um outro dado estarrecedor. Cidade de São Paulo bate recorde de feminicídios em 2025. Dados da SSP mostram que até outubro deste ano, a capital registrou 53 casos. Número maior que a série histórica iniciada em 2015. A gente tá falando de gente que morre. Mulheres que morrem. Todos os dias, 137 mulheres e meninas são mortas por parceiros íntimos ou familiares. Isso já é um dado mundial, é uma estimativa global de feminicídio. Então, no mundo inteiro, 137 mulheres morrem por dia por seus parceiros íntimos. Não que a gente queira criar um clima pesado no final do vídeo e a gente, né, até se divertir um pouquinho com algumas coisas, mas a gente tá sempre fazendo um rodeio, um preâmbulo, uma coisinha, pra gente falar de coisas que são muito sérias nesse canal. Eu me sinto muito responsável por esse tipo de análise, esse tipo de trazer, né, pra vocês, de impactar vocês com isso. Se não, qual era a minha função aqui? É ser uma bicha que fala coisas que eventualmente são misóginas, mesmo que recreativas, mesmo que no âmbito da misoginia estrutural, assim como sofro constantemente com a homofobia estrutural, são coisas que fazem parte da gente. Mesmo assim, faz parte do meu trabalho e do nosso trabalho conjunto, olhar para essas estruturas e ver o quanto a gente é afetado por elas, o quanto a gente é modificado por elas e o quanto a gente pode fazer para que elas não modifiquem e afetem outras pessoas. Eu espero
com todo amor e carinho, que vocês que são a minha comunidade aqui sejam esclarecidos o suficiente para não ser afetado por esse tipo de informação e conteúdo. Quando a gente traz aqui as pessoas anônimas e que elas estão vivendo coisas que são estarrecedoras, porque eu adoro fazer react de anônimo. Eu prefiro muito analisar questões de anônimo do que analisar questões de famosos. A gente traz os famosos sempre aqui, mas eu prefiro os anônimos. Por quê? Porque eles se parecem com a gente. Eles se parecem com a minha vida. Eles parecem com a sua, com a da sua prima, com a da sua mãe, com a da sua avó que viveu isso por muito tempo, com a do seu pai, entende? Então eu prefiro muito fazer um processo de autoidentificação constante aqui desses fatos para que a gente se torne pessoas melhores todos os dias. Muito obrigado para você que chegou até aqui o final desse vídeo e ó, não esquece, é dedo no seguir, dedo no like e deixar o seu comentário aí, por favor, que é isso que faz a gente crescer. Bem aqui debaixo tem o nosso Apoia-se, o nosso clube de membros para você assinar, a gente continuar fazendo vídeos legais todos os dias. E aqui tá passando um vídeo de gente anônima que, né, vive toxicidade nos seus relacionamentos diariamente e acha que isso é muito bom. Para você continuar maratonando no canal, um grande beijo, até o próximo. Tchau.